Oi, pessoal. Agora eu acho que é bom a gente ir começando, tá? Já comecei a gravar. Vou tirar nossa musiquinha aqui. Legal, gente. Muito boas noites, muito bem-vindos. É um prazer gigantesco ter tantos rostos conhecidos e outros desconhecidos. A gente de vez em quando vai passeando aqui pelas telas para ver vocês. Ah, mas é muito gostoso perceber que a gente está conseguindo atingir um dos principais motivos pelos quais a gente pensou esse curso, eu, o Marcos, a Elisa e o professor José Antônio, em justamente conseguir compartilhar com a maior quantidade de pessoas que a gente conseguisse atingir formas de não só enfrentar, mas talvez até não deixar que o estresse se instale tão grande quanto ele poderia se instalar se a gente não tivesse alguma estratégia de coping, de enfrentamento, né, de minimizar esses efeitos. Então, é realmente muito gratificante estar aqui e espero que aproveitem. Eu sou o Danilo, para quem não me conhece. Bom, o nome está sempre aparecendo aí, né? Uh, E eu gostaria de apresentar para vocês rapidamente os nossos outros dois professores que estão aqui. O professor Marcos Rojo está terminando uma live. Não sei se ele já entrou, se ele conseguiu entrar, eu acho que ainda não. Mas ele vem dar um oi para a gente. Se ele não conseguir dar o oi agora no começo, ele vai dar um oizinho, que vai ser um tchau no final. Tá bom? Então, professor José, você tá nos vendo? Zé Antônio? Sim, Danilo, Oi, José, dá um oi para o pessoal, por favor. perfeitamente. Fique à vontade. Deixa eu colocar um instantinho só meu fone de ouvido. Pronto, Danilo. Boa, José, pode falar. Não, como você mesmo colocou, Danilo, é um momento muito especial, acho que é para todos nós. Esses quatro mosqueteiros, né, como nós já intitulamos para esse momento, mas de modo que a gente possa compartilhar também um pouco da nossa própria natureza, porque eu acho que todos nós fomos tocados por esse momento. Acredito que todos nós fomos atingidos de uma forma ou de outra. Então, acho que é interessante que a gente compartilhe um pouco da nossa similitude. Somos semelhantes. Maravilha, José. Muito bem-vindo também. E, aliás, eu gostaria de agradecer aqui de público ah, o teu pronto aceite em participar do nosso curso, desse curso que eu comecei com uma ideia de fazer uma palestra, né? Uma palestra online para difundir um pouquinho daquilo que eu acho que serviria para ajudar um pouco as pessoas nesse momento. Aí eu comentei com o Marcos que eu queria que ele desse uma palavrinha. E aí o negócio foi crescendo. Ele falou: "Ah, não, eu participo. Se você quiser, eu dou uma aula inteira." Eu falei: "Poxa vida, mas a gente agora, já que, né, o Marcos vai participar, por que que eu não vou chamar o José Antônio, que é o maior especialista que eu conheço no Brasil e sei lá eu em outros países também em Yoga Nidra, né?" Aí o Marcos falou: "Poxa, que ideia boa." Aí a gente convidou o José e ele prontamente aceitou. E, ao mesmo tempo, eu falei, poxa, mas se eu vou falar, se eu e o Zé vamos falar de relaxamento, Nidra, o Marcos vai falar dos ensinamentos dos mestres e pranayama, dos exercícios respiratórios. Quem será que poderia falar de meditação e efeitos neurológicos e cérebro? A Elisa Cosasa, imagina, como não, né? Então, Elisa, muito obrigado também por aceitar de bate-pronto. A gente organizou esse curso em pouco menos de um mês, pouco mais de um mês, na verdade, e a gente gostaria de... Eu gostaria que você desse um oizinho.
para todo mundo e depois você passa a bola de novo para mim e a gente vai começando. Obrigado, Elisa. Obrigado, José. Então, oizinho. Bom, gente, um prazer estar aqui com essa turma toda, né? Danilo, Marcos, José, que são pessoas incríveis. Eu acho que mais do que nunca as pessoas procuram esse tema da tranquilidade. Então, conhecer um pouco mais as técnicas, conhecer um pouco mais as formas como a gente pode trabalhar com a nossa mente também, né? Para que a gente possa ter mais tranquilidade, creio que seja uma das coisas mais importantes para a nossa sanidade mental. Eu acho que eu nunca dei tantas aulas nesse tema, né? E o Danilo teve uma ideia ótima de fazer um curso que seja acessível para que o maior número possível de pessoas possa realmente se beneficiar disso nesse momento, tá? Então, passando a bola de volta para você, Danilo. Obrigado, Elisa. Algumas pessoas estão falando que não conseguem escutar ou que a tela está travada. A minha conexão está muito boa. Eu tô num Wi-Fi de 300 mega, então e o Zoom realmente é bem eficiente em distribuir. Então, se você tiver com algum problema, a recomendação é que você saia, reinicie o Zoom e aí entre de novo. Você vai perder uns 2, 3 minutinhos para fazer isso, mas vai ficar bom, tá? E a outra dica é ver se você está próximo do roteador, Boa. ok? Aquele aparelhinho lá da internet, né? Não adianta você ter uma internet ótima e você estar longe, tá? Então fica junto, pertinho desse aparelho aí, ok? Ok. Os microfones de vocês estão travados no desligado de propósito, tá bom? E isso vai ficar assim ao longo da aula toda. Se vocês tiverem perguntas para fazer, façam pelo chat, a Elisa vai me ajudar. Mas, como são muitas pessoas, economize. Se você. Quero fazer um comentário. Será que. Faça uma pergunta realmente. Pense umas 500 vezes. Essa pergunta vale a pena ser feita? Ela vai. Ou é uma pergunta particular de uma questão minha? Se for uma questão sua, aí você pode mandar e-mail para a gente, pode mandar por Instagram, direct message, e a gente responde. Mas vamos tentar fazer perguntas bem relacionadas ao tema, porque daí no finalzinho a gente vai ter 15 minutos de perguntas e respostas, que a Elisa vai ter que filtrar para me ajudar. Ela gentilmente se ofereceu a fazer isso. Deixa eu Tá só bom? dar mais uma dica. Quem está com uma internet ruim, percebe que está travando, tal, deixa o vídeo desligado. Deixa o seu vídeo desligado, né? E aí você vai conseguir assistir e ouvir melhor, tá bom? Não vai procurar um lugar para desligar o seu monitor do computador, tá bom? É só deixar a câmerazinha com aquele risquinho vermelho, a câmera do Zoom com o risquinho vermelho dela não funciona, ok? Queridos, então vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só achar onde ela estava. Aqui. Espera só um pouco. Eu estava mexendo, está fora de ordem, eu não quero começar do slide do meio. Ok, então vamos lá, pessoal. Primeiro, por que eu tive a ideia de chamar esse curso do estresse à tranquilidade? Não é nada muito original. Eu recentemente assisti um documentário sobre o Mathieu Ricard, que em português ficou chamado do estresse à felicidade, né? Justamente porque tem aquela questão dele ter um córtex pré-frontal muito espesso e tem gente que acha que por isso ele é o homem mais feliz do mundo. Não é bem assim,
né? Mas ele é uma pessoa muito feliz e realmente uma pessoa que eu admiro muito. E gostei muito de assistir o documentário que está disponível no Netflix. Assistam, vale a pena, né? Mas é um... Eita, tem gente editando a minha tela aqui, hein? Riscaram a minha tela, que feio. Vocês querem me estressar, né? Deixa eu ver aqui se dá para... Bom, eu vou mudar de tela, acho que isso vai desaparecer, vamos ver. Não. A ideia desse título é a gente colocar justamente que há uma possibilidade de processo, há uma possibilidade da gente treinar comportamento e a gente não precisa reagir sempre com o mesmo padrão comportamental a um estímulo que a gente vê como estressante. A gente pode mudar algum paradigma interno para tentar não hiperreagir, tentar desenvolver essas ferramentas de enfrentamento e de não confrontar. Gente, tem gente riscando a tela, mas deixa eu ver se eu posso impedir que isso aconteça. Disable annotation for others. Pronto, agora ninguém mais risca a tela. Eu vou parar e recomeçar, mas eu já recomeço da onde eu estava. Ok, vamos lá. Então, primeiro vamos pensar e definir aquilo que é estresse, né? O estresse essa palavra estresse é uma palavra que vem, normalmente as pessoas em português escrevem estresse, mas eu achei que ficava mais bonitinho no título estresse mesmo. Mas vem da mecânica, né? Vem da resistência de materiais, uma grandeza física que expressa forças internas de partículas de coesão, que elas conseguem resistir, né? Partículas vizinhas, até que, se alguma força maior do que aquela coesão incidir nessas partículas, elas quebram. Né? Eu trouxe para fazer uma demonstração muito complicada para vocês, né? Com um material extremamente tecnológico. Esse palito de sorvete, ele aguenta uma força até determinado ponto. Depois daquilo, ele quebra. É o limite da resistência desse material. Mas a gente não está falando de material, a gente está falando da gente, a gente está falando de capacidade adaptativa, né? E essa figura que eu peguei no Canva, que eu achei muito interessante, né? Até onde a gente aguenta? Quando é que a porca torce o rabo? Né? Cada um tem o seu limite, cada um tem o seu breakpoint. E a gente precisa dar um jeito de não deixar o acúmulo fazer a gente chegar no ponto em que transborda a piscina, em que a panela de pressão estoura e tudo mais, qualquer analogia que você queira usar. Tá? E a psicologia fez justamente uma adaptação desse termo estresse. Então, estresse é um termo moderno, tá? É um termo que surgiu com essa utilização psicológica no século XX. E tem algumas definições, né? Uma delas, a de baixo do Benson, o Herbert Benson, que é o fundador do Mind Body Institute lá de Harvard, agora que se chama Henry Benson Institute, em homenagem a um tio dele, que ele admira bastante. Dificuldade de adaptação às demandas do meio ambiente. Qual é o problema dessa definição? Essa definição, ela é um pouco semelhante, ou muito semelhante, à definição de déficit cognitivo. O que não é um problema, se a gente... Quer dizer, é um problema, mas o que não está errado. Porque quando a gente age dominado pelo estresse, muita gente, e eu muitas vezes, já agi de uma maneira como se eu tivesse um déficit cognitivo. E aí depois, quando a cognição aflora, né, quando você consegue colocar seu córtex pré-frontal e as áreas corticais para tomada de decisão e ponderação, aí você fala, caramba, e agora, meu? Vou ter que tentar voltar lá para consertar as coisas que eu fiz de errado. Às vezes dá, às vezes não dá. Tá? Então,
Uma outra definição um pouco mais moderna, da Marilda Lippe, que é uma psicóloga brasileira reconhecida mundialmente, tem inclusive escalas de autodiagnóstico de sintomatologia de estresse. Reação desencadeada por qualquer evento que confunda, amedronte ou emocione a pessoa profundamente. É muito parecido com a definição que a gente vai ver daqui a pouquinho do Benson e do Hans Selye. Do Benson não, do Cannon e do Selye, tá bom? Ou seja, eu percebo alguma coisa como uma ameaça. Ameaça a quê? A minha individualidade, a minha persona, ao meu eu. E eu vou. Aliás, na verdade, eu gosto de evitar usar termos muito psicologizantes, porque eu não sou formado em psicologia, então, eventualmente, eu devo fazer isso com impropriedade. Eu gosto mais de falar de yoga. Mais uma vez, eu dei uma aula sobre yoga no estresse, junto com uma psicóloga, e eu falei para ela, olha, eu não entendo nada de estresse. Isso muitos anos atrás, depois agora eu acho que até um pouquinho entendo. Não é à toa que eu me arvorei a montar esse curso. E ela falou, Danilo, não tem problema, porque eu não entendo nada de yoga também. E aí, ao longo do curso, eu fui vendo que ela entendia bastante de yoga, e ela, no final do curso, falou que eu não falei de outra coisa a não ser psicologia, apesar de só ter falado de yoga. Então, por isso as coisas, essas áreas, eu acredito, realmente conversam muito bem. Dê uma olhada nessa frase, eu vou ler para vocês, vocês não precisam ler, tem muita coisa escrita. Mas o mundo atual é um mundo diferente. Os sofrimentos, as calamidades e o mal causam amargura interna, a desobediência e rebelião. As influências maléficas nos assolam desde cedo pela manhã até tarde da noite. Elas prejudicam a mente e reduzem a inteligência, além de prejudicar os músculos e o corpo como um todo. Essa frase foi dita por um médico chinês. Essa frase está citada no livro Aprendendo a Relaxar, do Herbert Benson, que eu indico e tem a referência no final da apresentação. Por um médico chinês. Esse médico chinês, gente, quando eu dou aula para menos gente, eu pergunto, quem acha que ele falou isso, quão longe no tempo? Aí algumas pessoas chutam, 100 anos atrás, achando que estão chutando longe. Eu falo, não, é mais velho. 500 anos é mais velho. 1.500 anos, chutou no máximo que achava que ia chegar lá para trás, é mais velho, gente. Esse médico chinês falou essa frase há 2.621 anos. 2.600 anos antes de Cristo, eles já era uma preocupação das pessoas da área da saúde, como as pessoas poderiam desenvolver resiliência, aquelas estratégias de coping, às demandas ambientais, às amarguras internas, o mal, as calamidades. Veja que ele até falou sobre estressor interno e externo. Calamidade, rebelião, desobediência, isso é tudo externo, acontece de fora para dentro. Mas como eu processo isso internamente, se de uma maneira mais amarga, mais tendendo à explosão, tendendo à depressão, isso depende de mim, é estressor interno. Isso é uma terminologia mais moderna. Então ele não falou em estresse, mas ele falou de estresse o tempo todo. Esse outro filme, agora um filme, A Guerra do Fogo. Esse filme se passa, se não me engano, 70.000 anos antes de Cristo. Eles ainda eles estavam passando, esse aglomerado humanoide estava passando da vida de nômade para a vida sedentária. Só que eles não dominavam o fogo, apesar de usar o fogo para se proteger dos animais, do frio, para cozer alimentos e coisas do gênero. E aí, não podiam deixar que a chama apagasse. Tem o resuminho do livro, está aqui do lado, né? Tinha um encarregado, um guardião da chama, para ficar alimentando a fogueirinha, mesmo de noite. Só que em determinado dia, determinada noite, esse guardião adormece e chove e a chama apaga. Gente, vocês não têm noção no tamanho do estresse ao qual esse aglomeradozinho humanoide teve que se submeter para conseguir recuperar a chama. Por isso que chama a Guerra do Fogo, né? Eles
começaram a ser atacados por lobos, teve gente que morreu nesses ataques. Chegou um momento que eles estavam com frio, sem comida, não tinham como se proteger dos animais, isso, aquilo e aquilo outro. Eles decidiram que pelo menos alguns iam sair para tentar achar algum foco de incêndio que tivesse sobrado na floresta. E para isso, e com isso, eles invadem territórios. Eles já estavam começando a formar a noção de eu e meu, né? De morada. O ethos, que dava a sensação de ética, de morada interna, passa a ser a morada, inclusive, externa. As tribos que antigamente construíam suas casinhas voltadas com as portas para dentro, para uma área comum, quando isso começa a acontecer na África, né, mais próximo da nossa cidade, quando começa a chegar a noção de território e de meu, eles começam a construir as cabanas, as casinhas, as ocas com as portas viradas para fora, de costas para os outros. Uma forma de falar, opa, não vem que aqui tem coisa que você não pode pegar, pelo menos. Então, encontram com tribos de canibais, guerreiam, outros morrem no meio do... Gente, estresse, um baita estresse 70 mil anos atrás. O que eu quero dizer com isso? Onde quer que o bicho exista, que o animal exista, onde quer que haja sistema nervoso razoavelmente organizado, processamento de informações e associações, haverá estresse. Onde quer que haja a sensação de que algo ameaça a individuação, este que se entende como eu, haverá estresse. Por isso eu coloquei a contemporaneidade do estresse. Ele não é da idade moderna, ele não é só do Covid, ele não é da pandemia. Ele Buda, uma das grandes verdades, aliás, talvez a maior grande verdade, quem for budista pode me corrigir se eu estiver errado, né? Porque eu não sou budista, mas assisti muito às palestras e frequentei o templo Soto Zen da Monja Coen por um ano. O sofrimento existe, ponto. Existe para todo mundo, mas tem aquele sofrimento que ainda não chegou, ele pode ser evitado ou minimizado. E essas são algumas formas para fazer isso que a gente conhece, que a gente vai tentar compartilhar com vocês. O que pode ser entendido como causa de estresse? Né? Essa é uma figura antiga, os carros já estão velhos, eu preciso atualizar, mas é que ela tem uma parte embaixo que é fenomenal. Eu recortei a figura e já já eu vou mostrar para vocês. Quando a gente mora num grande centro urbano, a gente adora dizer que, olha, uma grande causa de estresse é o trânsito. Eu levaria 20 minutos para chegar da USP até o Einstein, onde eu fiquei alguns anos fazendo pós-doc com a Elisa Cosasa. Mas teve dias que eu levei 40 minutos, 45 minutos por causa do trânsito. Será que isso me estressava? Estressava. Até que eu estava conversando um dia com... Aliás, até que eu lembrei de uma conversa que eu tivera anos antes com o professor Mário Ferreira, de Sânscrito e Cultura Védica da USP. E ele morava mais longe do que eu moro na Granja Viana, trabalhava na USP e no Einstein. Ele morava em Calcaia do Alto, se não me engano, depois de Cotia, na mesma Raposo Tavares que eu tinha que pegar. E trabalhava na USP e tinha um consultório lá do lado da Paulista. Ele falou para mim, mas eu estava fazendo algumas consultas com ele e reclamei do estresse, né? Eu fui justamente para tentar me acalmar. E aí um comentário dele que a priori não teria necessidade de ser uma coisa com cunho terapêutico, foi muito terapêutico. Ele falou assim: eu não sei por que você reclama do trânsito. Para mim, é uma oportunidade de ouvir uma palestra. Agora, ele citou algumas pessoas que ele admirava muito. Eu ouço cursos das pessoas que eu gosto, né? Então, já vai uma dica. Vamos pensar que a situação não necessariamente precisa ser vista da forma mais negativa possível. Aliás, não precisa, né? Vai de ônibus. Ou
não vai andar mesmo? Você vai agir como Michael Douglas naquele filme Um Dia de Fúria? Se você não conhece, eu estou citando filmes antigos, né? Dá uma procurada, vale a pena ver como não agir sob estresse, né? Ou senta e lê alguma coisa, né? Danilo, você vai dar aula de umas técnicas aí de relaxamento, yoga, então posso começar a praticar yoga no meio da rua? Se tiver espaço e se você não se incomodar de alguém achar você meio doidinho, pode, né? Às vezes pode ser uma coisa interessante. Agora veja, não é tudo que é ruim que causa estresse. Falecimento de cônjuge é sempre, né? Em todas, quando há atualização dessa escala, vem a questão de falecimento de cônjuge como sendo o maior estresse possível. Divórcio, né, separação, período na prisão, e assim as coisas vão vindo, todas tendo como ponto de referência o 100%, o falecimento do cônjuge. E se você fosse demitido, seria um estresse do mesmo tamanho de se o seu companheiro, sua companheira falecesse? Aí a pessoa vai, né, dando graduação. Entrar de férias é tido como motivo, causa de estresse. Por que entrar em férias pode ser causa de estresse? Simplesmente por algumas razões. No mundo corporativo, as pessoas costumam ser mandadas embora depois das férias. Então, isso já é um indicativo de que pode ser meio complicado, né? Após licença maternidade, de maneira muito triste, normalmente as pessoas ou oferecem férias ou a mãe entra de férias para ficar um pouco mais com seu filho. Quando precisa mandar embora, a empresa aproveita esse momento que ela já pode mandar embora e manda embora, né? Ou nada tão, né, traumático. Poxa, eu vou deixar tanto trabalho sem fazer por um mês, por 15 dias, e quando eu voltar? Também é aquele negócio de achar que ninguém pode fazer melhor que você, não delegar, acumular. Mas aí tem outro extremo. E se fizerem muito melhor que eu? E o meu chefe perceber que eu não faço falta? Faça melhor então, né? Mas enfim. Isso aqui, gente. Isso está causando bastante estresse, né? A vacina que não chega, as atitudes contraditórias de um governo e do outro, sem entrar em mérito de preferências ou não, né? Mas o fato é que o Covid está aí e está fazendo com que a gente se isole para tentar sobreviver, para tentar chegar do outro lado deste lago de necessidades adaptativas, né? Então, se estresse, agir sob estresse é agir sem a capacidade adaptativa cognitiva adequada, a gente deve estar muito estressado. Falando com o Dr. Leonardo Goulart, que é neuro lá do Einstein, um amigo também, ele comentou: Danilo, as pessoas estão sofrendo muito mais de males psicológicos, de problemas comportamentais, do que necessariamente com a Covid. É claro, quem pega a Covid precisa se tratar, a gente tem que se isolar mesmo, a gente tem que usar máscara, mas neste isolamento a gente tem algumas escolhas a fazer. Que tipo de escolha, Danilo? Eu quero me isolar no quarto ou na sala? Não, não é esse tipo de escolha. Como eu vou ver isso? Como é que eu vou processar internamente? Qual é o tipo de estressor ou de não estressor interno que eu vou utilizar? Eu vou me deixar sentir tão ameaçado assim por pela necessidade de ficar em casa? Eu vou pensar que ficar em casa é ficar numa prisão? Ou eu vou desfrutar e eu vou tentar olhar para dentro como para mim mesmo como um ambiente que eu talvez nunca tenha tido a oportunidade de explorar adequadamente, porque eu precisava ficar me direcionando para o exterior a maior parte do meu tempo. Agora a gente tem a oportunidade de conviver conosco mesmos e a gente não está usando, ou quem não está usando está perdendo uma grande oportunidade. Aproveite. Aproveite. Você não deixar os estressores internos
mexerem tanto com a sua homeostase, a gente já vai falar sobre isso, o seu equilíbrio interno, ajuda, inclusive, a você ter o seu sistema imunológico melhor preparado se o Covid vier. E aí talvez ele não venha com tanta intensidade, ok? Falei da homeostase, olha ela aí, né? Então, o Walter Bradford Cannon, esse senhor, que eu peguei uma foto na internet, coloquei aí para vocês, cunhou em 1926 o termo homeostase, né? Que faz alusão justamente a essa possibilidade que o nosso organismo, que os organismos vivos de maneira geral têm, de retornar a um estado de equilíbrio para a manutenção da vida. Então, equilíbrio hidroeletrolítico, ácido básico, bioquímico, não precisa complicar, né? Se se o estímulo estressor que me tira do equilíbrio, me tira do eixo, cessar, o meu corpo, a minha mente, a minha psique, todo o meu sistema interno, ele até não ser descompensado em excesso, ele tem a capacidade de se reestruturar e voltar à calma. Acontece que ele também descreveu a reação de luta ou fuga. A reação de luta ou fuga ele descreve até um pouco antes da homeostase, né? E aí ele vai falar que, olha, essa reação de luta ou fuga também é comum a todos os animais e acontece quando o bicho tem que lutar para sobreviver. Então imagine um cervo na savana africana e de repente a leoa resolve que ela vai caçar aquele cervo. Ou ele luta ou ele foge. Ele sabe que ele não vai conseguir lutar contra uma leoa, ele é muito mais fraco, mas ele é mais rápido, talvez ele consiga fugir. Então ele foge. Pernas para que te quero. O que acontece quando no nosso corpo, no nosso ser, é necessário que a gente dê pernas para que te quero? Essa reação de luta ou fuga responsável, em grande parte, pela nossa sobrevivência à lei da seleção natural, né? Que fez com que a gente chegasse até aqui, ok? Normalmente, essa descarga generalizada do sistema nervoso central faz com que haja um estímulo nervoso, né? Tem liberação de neurotransmissores relacionados ao estresse e tem estimulação das suprarrenais, as adrenais. São glândulazinhas que ficam em cima dos rins. E essas glândulas, a parte de fora delas, se chama córtex, tudo em órgão, né? Para algum órgão que não seja oco, tá? Ele é preenchido por tecido internamente. O que está fora é o córtex, o que está dentro é a medula, ok? Então, em volta, a parte de fora é onde há a secreção de cortisol, a parte de dentro é onde há a secreção das catecolaminas. Ambos são hormônios relacionados à manutenção da reação de luta ou fuga. Então, quando existe uma descarga hormonal dessas glândulas, e os hormônios caem na circulação. Caindo na circulação, eles vão para todo o corpo, eles vão vasodilatar, aqueles vasos que vão para os músculos, para a gente lutar, ou correr, ou fugir, ou lutar, ou sair voando, fight or flight response. Vão constringir os vasos que vão para órgãos das vísceras, como o do estômago, por exemplo, né? Então, aquela expressão, eu fiquei com um bolo no estômago porque eu recebi uma notícia, eu estava almoçando, recebi uma notícia terrível. Deu um bolo no estômago, eu vou mostrar para vocês, tá? O bolo no estômago é verdadeiro. Lazarus é um outro estudioso, já mais próximo do final do século XX, né? Ele coloca que a gente tem pelo menos duas formas de reagir a um estímulo estressor. E ele chama isso de modelo dicotômico, tá? Se eu vejo o estresse como uma ameaça, eu diretamente já gero uma resposta emocional e, posteriormente, eu processo aquilo com a lógica, com a minha razão. Mas, se eu vejo, e
esse perceber o estímulo como ameaçador ou desafiador é meio que imediato, tá? É uma comparação muito rápida que a gente faz, às vezes até subconscientemente. A comparação se dá lá no fundo de ameaças prévias ou estímulos estressores aos quais a gente foi submetido no passado e está gravado esse estímulo ou esses estímulos com resultados, né, positivos, negativos ou neutros, lá no nosso hipocampo. E essa comparação ela é subconsciente. Então a gente reage a um estímulo percebido como ameaçador ou não, hipocampo, amígdala, né, sem tomar consciência, muitas vezes. Quando é desafiador, essa resposta emocional ela não é tão grande e dá margem para que a resposta lógica aconteça e predomine no comportamento. O que a gente precisa fazer é tentar treinar justamente e não perceber os estímulos estressores como ameaças tão grandes, né? E aí o yoga ajuda a gente, o Marcos e o José Antônio muito provavelmente vão falar muito sobre isso, né? Por que a gente vê as coisas como ameaça à nossa existência? Porque a gente valoriza demais a nós próprios. A gente hipervaloriza o eu, o Danilo, né? Eu não sei se você já reparou, muitas vezes quando alguém pergunta para você, né, e isso é um exemplo que a gente dá muito nesse tipo de aula, quem é você? Quem sou eu? Aí o Danilo vai começar a responder, meu nome é Danilo. Aí, se o perguntador, o inquisitor, tiver realmente querendo me provocar, ele vai falar: eu não perguntei o seu nome, eu perguntei quem era você. Quem é você? Eu sou professor de yoga, eu sou formado em educação física, depois eu estudei com a professora Elisa, tá? E eu não perguntei o que você trabalha, com o que você trabalha, eu não perguntei em que você se formou, eu não perguntei com quem você. Quem é você? Mas a gente, mesmo sem saber responder essa pergunta, a gente não quer perder este corpinho que Deus me deu. A gente não sabe se existe ou não existe outras possibilidades de vida. Não, eu acredito na vida após a morte. Eu acredito em reencarnação. Tudo bem, mas não tem aquele ditado: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer? Eu não quero que acabe, né? Porque por mais sofrido que seja, eu gosto de estar aqui, né? Então a gente gosta de interagir, a gente tem os nossos afetos, os nossos apegos, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente não gosta, mas a gente inclusive toma posse dos nossos problemas, das nossas falhas, das nossas doenças, né? A minha dor de cabeça é mais intensa que a sua. Parece que é um concurso para ver quem sofre mais. Vamos, para um pouquinho, tenta treinar aquilo que às vezes a gente chama de equanimidade ou de indiferença. No próprio relaxamento a gente vai fazer um pouco disto. Tentar treinar um distanciamento, é melhor o distanciamento até do que a indiferença, perante pensamentos. Os pensamentos vêm, mas eu não preciso me deixar abalar por eles. Eu posso tentar ver aquilo como um desafio ao qual eu posso ou não aceitar enfrentar. Eu posso deixar embora e voltar para o meu relaxamento, sem perturbar o meu ambiente interno. E se isso acontece, aliás, não vamos aprofundar tanto, vamos falar ainda de uma reatividade a um estresse verdadeiro que aconteça, né? Então, lá o leão, a leoa está correndo atrás do cervo. Aí ele estava lá quietinho, na fase de repouso psicofisiológico dele, pastando na savana, comendo a graminha e tal, o matinho. Percebeu a leoa, uma grande tensão, que tudo isso é tudo psicofisiológico, há uma interação muito grande da psique e da fisiologia, tá? Então percebeu como é ameaçadora, a fisiologia reagiu imediatamente e saiu correndo. Resposta, né? Então, in, é, identificou o estresse, avaliou como ameaçador, pernas para que te quero, sai correndo, gazela. E aí, depois, ele conseguiu fugir. Ele correu tanto que a leoa cansou. E ele conseguiu se distanciar e sobreviveu. Alguns minutos depois, esse cervo vai estar
numa fase de alívio psicofisiológico e vai voltar a fazer o que ele estava fazendo antes. A gente, na maioria das vezes, não faz isso. A gente perpetua essa fase de tensão psicológica e de resposta, de ação, de hiperreação. E pior, não só a gente fica remoendo isso aqui dentro da nossa cabeça, revivendo, mas espalhando, porque eu tenho que contar. Nossa, você não sabe o que aconteceu quando eu estava preparando, revendo a aula do curso de estresse. Começou um monte de gente que não tinha ainda feito a inscrição a entrar em contato comigo, e eu fiz a besteira de secretariar esse curso quase que sem essa coisa de inscrição, fui eu que fiz, eu nunca mais faço isso porque eu sou um louco, o Marquinhos me ajudou pra caramba, a Carol me ajudou pra caramba, aliás, esqueci de agradecer a eles, o Marcos Rojo, filho do Marcão, e a Carol Rojo foram de suma importância para que a gente conseguisse gerenciar tudo isso. Tá? Então, tanta gente, tanta campanha legal que foi feita. Obrigado, queridos. E ainda estão ajudando. Tá? Mas eu tenho que contar. E contar para vocês. E daí, e isso, e isso. Ou não, uma coisa pior. Me fecharam no trânsito, ele fez de propósito, e tem gente que ainda vai atrás e tenta buzinar e xingar, isso e aquilo. Caramba, será que a pessoa fez de propósito? Será que a pessoa que divide com você o posto de trabalho, coloca o computador ajeitado de outro jeito, o mouse em outra posição, só para te deixar nervoso, ou ele não percebeu que isso te irrita e ele simplesmente fecha as coisas dele no final do turno dele e vai embora? Como é que eu vou encarar essas coisas? De novo, é mudança de paradigma. De novo, também tem uma outra coisa, né? A gente não é tão importante quanto a gente pensa. As pessoas não estão tão interessadas em saber se você saiu na rua com a barguilha aberta ou não. Porque às vezes quando a gente sai de calça jeans e foi fazer xixi e depois ganhou a rua, foi lá, foi para cá, esqueceu de fechar. Às vezes as pessoas vêm e para não nos constrangerem, elas não falam. Mas aí 2 horas depois você olha e percebe. Ou quando você vai no banheiro de novo. Caramba, mas eu falei com o Marcos, ele não me falou que eu estava com o zíper abaixado, tinha que ter medido. Ninguém ficou olhando para o seu zíper, Danilo. Ah, eu saí com uma meia de cada cor, e agora? Será que alguém viu? Será que alguém viu? Esse senhor, o Hans Selye, aprimorou um pouquinho mais essa teoria do Cannon e começou a estudar nos animais o que o estresse mantido, esse que a gente está falando, que a gente realimenta, né? Retroalimenta, uma retroalimentação que na verdade não nos é muito positiva. Ele falou, olha, existe uma primeira fase e uma fase de persistência. Os bichos, os animais, de maneira geral, reagem da mesma forma se são submetidos a estímulos nocivos. Olha aqui, de novo, né? A definição: físicos e emocionais, como luz, barulho, calor, frio, frustração, continuados. No começo, úlceras no estômago, encolhimento do tecido linfóide e ampliação das suprarrenais. Manteve 2 semanas, 1 mês o estímulo, começam a haver problemas 2 meses, 3 meses, 6 meses, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral ou encefálico, doença renal, artrite reumatoide, tudo isso descrito neste, que é um dos livros do Hans Selye, tá bom? Aí ele chamou isso de síndrome de adaptação geral. E essa síndrome de adaptação geral pode representar, também pode ser aplicada a estímulos, por exemplo, que vão nos desafiar para a adaptação a um estressor como um alérgeno, como um vírus, né? Então, eu estou lá na minha fase tranquilinha, na minha linha basal, num nível de resistência normal. Aí acontece um evento estressor, eu entro numa fase de compensação. Primeiro, o meu sistema dá uma descompensada, né? E aí depois ele entra no que até em educação física a gente chama de fase de
supercompensação. O seu condicionamento físico reage dessa forma também. Você começa a fazer exercício, a sua capacidade física decresce um pouco e depois ela começa a aumentar e por algum tempo ela fica bem maior do que antes. Mas diferente do exercício, aliás, no exercício também a gente pode chegar no overtraining, né? Se a necessidade, se o estressor continua, depois da fase de resistência vem a fase de descompensação e eu entro em uma situação de depressão adaptativa. E quando isso acontece, a gente está mais sujeito a sucumbir frente a outros estressores que apareçam, né? Com relação à performance, também, né? À medida que vai aumentando o estímulo estressor, agora isso aqui é como se tivesse uma setinha para a direita e aqui uma setinha para cima. A nossa performance aumenta linearmente, né? Ou seja, aumenta um pouco o estresse, aumenta, eu reajo melhor, aumenta a minha capacidade assertiva, eu guardo mais informação, eu consigo acertar um dardo no alvo se eu tiver muita necessidade de fazer aquilo, mas aí começa a aumentar a pressão, eu entro numa zona que eu fico transitando entre aumento de performance e diminuição de performance. Até que se o negócio aumenta demais, o estresse, a responsabilidade, a cobrança, aí a minha performance decresce, decai, e aí eu estou naquilo que as pessoas agora estão chamando de síndrome de burnout. É quase que um colapso geral do meu sistema adaptativo às demandas ambientais, às demandas fisiológicas, às demandas sociais. E aí, se eu não parar, o corpo para por mim. Normalmente, a gente não ouve e o corpo dá um jeito. Olha o efeito do estresse, isso é uma pesquisa, a foto está antiga, é uma foto nova de um painel lá em Kaivalyadama, na Índia. Uma pesquisa feita com pessoas relaxadas, contraste para sair na radiografia, o estômago antes e depois. Veja esse estômago relaxadinho, como ficou aqui quando estressado. Outra pessoa, outro estômago, olha, o estresse contraiu inclusive uma outra região do estômago do que nessa pessoa aqui. Então, aquela questão que eu falei para vocês, o bolo no estômago realmente existe, ok? Mas o que dá para a gente fazer, então, para tentar ficar mais tranquilo? Tentar escapar do estresse, né? Uma das coisas é tentar deflagrar em nós o que o Herbert Benson chama de a resposta ou a reação de relaxamento, que é publicada também neste livro. E como eu falei para vocês, em português se chama Aprendendo a Relaxar. É um livro que, se não me engano, foi best-seller em 1974 ou 79, né? E ele descreve justamente uma possibilidade de levar o corpo a desenvolver uma atitude interna em oposição à reação emergencial de Cannon, ao efeito emergencial, à reação de luta ou fuga, que ele chamou inclusive de estado hipometabólico de vigília. Diminuição do consumo de oxigênio, diminuição da produção de gás carbônico, da ventilação e do lactato circulante no sangue. Todos esses, quando aumentam, indicam que a gente está sob domínio do sistema nervoso simpático. O coração está batendo rápido, eu estou fazendo força, estou gerando ácido no sangue, lactato, respirando rápido justamente para tentar jogar fora mais hidrogênio e gás carbônico, para diminuir, para tentar induzir uma alcalose respiratória em resposta à acidose metabólica que o estresse, seja físico, psicológico, gerou, né? E um predomínio de ativação do sistema nervoso parasimpático, ou seja, dá para a gente treinar, trazer à tona essa capacidade de reorganização que a gente tem, de trazer o corpo da alostase, que é o equilíbrio possível na situação de muito estresse, para a homeostase, que é o melhor estado de equilíbrio interno que ao qual a gente pode chegar. Para quê? Para tentar desenvolver esse ciclo que eu vou chamar de virtuoso, em vez de vicioso. E começa do corpo, não tenha dúvida. O acesso é mais fácil pelo corpo.
Você vai ver nas práticas que a gente vai fazer, muito provavelmente eu vou usar, e provavelmente você vai perceber, uma abordagem de fora para dentro, ou do mais fácil de mexer para o mais difícil de manipular. É mais fácil mexer o corpo. Então, uma postura estável e confortável já vai possibilitar que eu preste atenção a movimentos um pouco mais sensíveis, internos, e que podem não ser controlados pela minha vontade, mas que persistem. Porque a respiração tem dois controles. O controle cortical, eu respiro de um jeito que eu posso modular, vou respirar rápido. Vou respirar rápido fazendo força para dentro, que nem eu fiz. Vou respirar rápido fazendo força para fora. Vou respirar devagar e fundo. Eu modulo, mas ao longo do dia eu deixo a respiração livre e o corpo respira, sem que eu precise respirar conscientemente, voluntariamente o tempo todo. Já pensou se não houvesse esse controle? E esqueci de respirar. Puxa, morreu, né? Encarna de novo, se é que existe. Ok. Já que eu posso observar esse movimento que acontece no meu corpo sem que eu controle, eu começo a desenvolver esse distanciamento. O eu começa a se perceber não tão necessário. E aí há um alívio de tensão física possível, que pode levar à redução da atividade do sistema nervoso simpático. Já estamos conseguindo chegar naquilo que o Benson chamou de resposta do relaxamento. Para aliviar o estresse metabólico, o coração vai bater mais devagar, os músculos vão se aliviar, os vasos das vísceras principalmente e dos órgãos internos vão relaxar, vai melhorar a perfusão, vai tirar produtos do metabolismo que estavam acumulados em regiões nas quais havia muita contração e não circulava tanto sangue, e a homeostase talvez se restaure. Eu vou falar para vocês de 4 principais técnicas de relaxamento. Eu não vou desenvolver todas na prática com vocês, porque o José Antônio, que é o grande especialista em relaxamento e Nidra, vai fazer também isto, né? Vai abordar 2 destas com mais profundidade e eu vou abordar 2. Foi assim que a gente combinou, ok? E aí, vamos falar sobre o relaxamento progressivo do Jacobson, o autógeno do Schultz, a eutonia, criada pela Gerda Alexander, e o Shavasana, que é uma das principais técnicas de relaxamento do yoga, apesar de existir também o relaxamento de bruços, com o abdômen e o tórax no chão, deitado em decúbito ventral, que se chama Makarasana, postura do crocodilo. Ok? Tem gente que não acha deitar de bruços confortável, então a gente já vai percebendo que algumas adaptações precisam ser feitas para a gente saber qual é a técnica ideal para mim hoje, para você hoje, ou se você é professor de yoga, de relaxamento, se é psicólogo, usa relaxamento e ainda não faz algum tipo de adaptação do gênero, vale pensar. Algumas pessoas mais agitadas ou mais sem muita vivência em técnicas de autoobservação, talvez precisem começar de um relaxamento um pouco mais grosseiro. Eu vou chamar de grosseiro aquilo que mexe com contrai e relaxa. Contrai e relaxa, como algumas técnicas que a gente vai ver aqui, né? De qualquer forma, todas as técnicas que a gente vai usar, elas funcionam melhor se houver uma predisposição para a prática. A pessoa que vai fazer o relaxamento veio para relaxar. Eu quero relaxar. Então, Danilo, conduz aí um relaxamento porque eu estou aberto a. Inclusive, eu preparei o meu ambiente. Eu vou fazer o meu relaxamento aqui na minha varanda. Ah, tá bom, mas e se chover? Ontem, essa hora, choveu. Né? Mas aqui onde eu estou, daria inclusive para continuar dando a aula, mas não daria para deitar ali atrás e relaxar, porque talvez molhasse. Ah, eu vou relaxar na grama. Ah, e a formiguinha que vai passar em cima do seu braço não vai te incomodar? Ah, é na grama, mas e se de repente o sol do meio-dia começa a bater em você? Temperatura. Né? Uma região que está realmente segura
Bate luz direto no seu olho? Não bate? A postura que você escolheu é confortável? De bruços eu sinto refluxo. Ou de bruços eu não consigo relaxar e fico sempre o tempo inteiro lembrando do posicionamento corporal, porque alguma coisa me desperta pela simples compressão da região abdominal no solo. Então faz o relaxamento de barriga para cima, né? Eu vou relaxar de olhos fechados ou eu vou ficar percebendo todos os estímulos que estão à minha volta? A maioria das técnicas de relaxamento descreve a necessidade de fechar os olhos e não adormecer. Tem professor de yoga que é meio, né, pega muito no pé do aluno que adormece no relaxamento. Gente, às vezes a pessoa está precisando dormir, né? Às vezes só o que ela estava precisando era poder adormecer durante um relaxamento para descansar um pouquinho. Deixa dormir. E se você dormir nos relaxamentos e acordar e eu estiver falando ou nas aulas, não se cobre demais, adormeceu, não tem problema. Às vezes a gente passa uma noite inteira de sono, achando que está dormindo profundamente e se restaurando, mas o nosso nível de consciência ficou lá entre N1 e N2, onde acontecem sonos, acontecem processamentos ainda subcorticais, a consciência não está totalmente desligada ali, a gente não descansa tanto. E quem tem a apneia do sono, então, menos ainda, né? Mas aí no relaxamento, de repente, ele consegue dormir. Deixa dormir. Com o tempo, ele vai relaxar tanto, vai descansar tanto dormindo, que talvez ele passe a não dormir mais. Bom, a gente... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Bom, não apareceu aqui por alguma razão, mas eu vou começar, queridos. Deixa eu só ter certeza. Ah, tá aqui. Aqui tinha a barrinha aqui das pessoas, uma barrinha de controle do Zoom estava em cima do... Então nós vamos começar, estava em cima do título do slide para mim. Nós vamos começar do relaxamento progressivo, tá? É justamente a técnica mais fácil para as pessoas conseguirem relaxar quando elas não têm muita vivência em autoobservação e relaxamento mais profundo, tá? A técnica é descrita como aquela que eu demonstrei aqui para vocês, né? Contrai, 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 relaxa. Uma antítese, colocar em oposição a situação de contração de um músculo e perceber como é possível relaxar aquele grupo muscular logo depois de ter contraído, sem exagero, tá? E isso vai levando a uma sensação de entrega, de peso corporal, que é muito bem-vinda no processo de gerar a reação do relaxamento. Normalmente deitado com as costas no chão, mas pode ser feito na postura sentada também. A postura sentada, que é mais utilizada quando a pessoa não pode relaxar deitado, mas caramba, como é que pode acontecer isso? Numa empresa, tem gente que dá aula de yoga laboral ou ginástica laboral e coloca relaxamento no meio de um telemarketing, por exemplo. E tem que tentar fazer o cara relaxar, só que ele não pode deitar. Então ele assume uma posição que a gente chama de posição do cocheiro, né? Você... Vou um pouquinho para trás aqui. Você vai conseguir ver mais ou menos isto. Apoia os cotovelos nas coxas e solta, fica meio corcundinho e solta a cabeça para frente. Como um cocheiro de charrete antiga, né, que estaria segurando a rédea, né? Então é chamada assim a postura do cocheiro. Por que a cabeça para frente? Porque se a pessoa realmente relaxar ou perder o controle muscular, a cabeça não vai cair para trás, ela já vai estar pendurada. E aí só vai sentir que pesa um pouquinho mais. E dá para trabalhar com a sensação de peso também nessa posição, tá? Então a técnica é mais ou menos isso, contrai um grupo muscular isometricamente, não fica fazendo movimento, né? Você enrijece e depois relaxa. Contrapõe, como eu disse, contração e relaxamento, e tomar a consciência de que o relaxar é uma possibilidade de não fazer voluntário.
começar a perceber em todas as técnicas quanta ação é necessária para que a gente consiga fazer uma não ação. É a ação na inação. Dá trabalho. É elementar, é fácil, é simples? É simples, mas não é fácil. Nem sempre o que é simples é fácil, né? Então, depois das técnicas, eu estou colocando alguns guias para você seguir, mas eu não vou entrar em muito detalhe, porque isso você vai ter na aula gravada, tá bom? E aí, a gente vai experimentar isso na prática, ok? Alguém levantou a mão, mas eu acho que... Denise, manda a pergunta no chat e a Elisa depois passa para mim. Pode ser, querida? Porque senão eu não vou conseguir chegar no final do conteúdo. O treinamento autógeno é uma técnica que se assemelha a uma condução hipnótica, tá? Mas sempre guardando um nível de consciência bastante adequado, tá? Existe uma autossugestão se eu estiver relaxando sozinho, ou o condutor, né, vai me levar a desenvolver uma atitude de permitir que haja a instauração de um relaxamento voluntário máximo. Existe essa fórmula de relaxamento, né? Você diminui o estímulo forte, fica sentado ou deitado, mesma coisa, tá? E aí o condutor vai passeando a mente da pessoa por um estado de ânimo tranquilo e, em determinado momento, ele passa a falar na primeira pessoa, do singular, tá? Então, eu passo a conduzir como se eu estivesse fazendo em mim. E quem está ouvindo começa a ter esta sugestão de que ele mesmo está falando para si próprio. Eu sinto que o meu braço esquerdo está completamente largado, pesado e solto. Soltou, né? Aí eu repito isso diversas vezes, no mesmo braço. Observo o peso, né? Veja, 6 vezes a instrução é dada no mesmo segmento corporal. E depois você faz do outro lado. E depois você generaliza. Nesse momento, eu sinto que eu estou completamente relaxado. As minhas costas estão afundando no chão. Há sempre o eu estou, eu observo, eu percebo o calor, né? E isso vai se generalizando e vai se desenvolvendo um estado de relaxamento muito interessante. Mas perceba que já não há contração e relaxamento. Então já não é uma coisa que vai tanto do grosseiro para o sutil, já é meio que do sutil para o sutil, né? Segundo a teoria do relaxamento autógeno, há uma possibilidade de vir dessa observação, que ainda é de sistema músculo-esquelético, de sustentação, para uma percepção, um acesso de sistema vegetativo, neurovegetativo, como a respiração, começar a perceber a respiração e vai aprofundando e vai percebendo a circulação. E talvez consiga perceber o sistema ósseo. E talvez consiga perceber a sua própria essência. E para onde a gente vai se a gente transcende a essência? Para o transcendente, para o não eu, para um momento de experimentação do que o professor Roberto Cardoso muitas vezes chama, quando define meditação, de um relaxamento da lógica, de não pensamento. Porque vai acontecer um não pensamento quando não existir mais aquela individuação para gerar aquele pensamento relacionado à sua existência. Como no yoga se costuma dizer, causa, né, do maior sofrimento, a maior causa, o professor Garotti costumava dizer isso, a maior causa do sofrimento humano
é a sua perda de consciência de que ele é consciência fundamental, única e universal. Então a gente se sente separado do todo, porque essa consciência da minha individuação persiste. Quando eu consigo dar um passo além, quando eu consigo me perceber, veja que o negócio, voltando para a nossa situação sociopolítica mundial de pandemia, né? Como é que, se eu realmente pensasse que eu sou integrado com o todo, como é que eu sairia sem máscara na rua? Não é possível conceber alguém que saia sem máscara na rua numa situação em que usar a máscara é muito mais para proteger o outro do que a si próprio. Fala, filhinho, só um segundo. Ok. Então, o relaxamento, essas técnicas todas são alguma oportunidade que a gente tem justamente de tentar se perceber integrado, parte do todo, uma não individualidade, porque aí o sofrimento começa a não existir também. Quando a gente está relaxando e aparece um pensamento, guarda essa analogia que você vai usar na prática. Quando a gente está relaxando e aparece um pensamento, é quase como se eu tivesse chamado um Uber e vem, né, a descrição ali do Uber ou qualquer outro que seja. Olha, o seu veículo é um veículo X preto e o motorista se chama Zé da Silva. Mas o carro que vai chegar para te pegar é preto, né? E aí a gente sabe quando está chegando um desses Uber ou táxis, ele vem meio que procurando, estacionando, né? E aí chega um procurando e eu olho, mas não é preto, então não é o meu. Eu não preciso nem ir lá perguntar se é o cara, se não é. No aplicativo está dizendo que ele está chegando, mas não foi o meu. Então eu deixo ele embora. O pensamento é a mesma coisa. Quando aparecerem pensamentos, não se envolva. Ah, mas e se for uma coisa relacionada a um problema que eu tenho? Por 5, 10, 15 minutos, não tenha. Não tome posse, não atribua valores. Treine este distanciamento que vai ser absolutamente positivo para você. Treinar Shavasana, a postura do cadáver, nos prepara para a vida. Essa desidentificação, o momento de não eu é muito rico, é muito necessário. Não significa estar, quando você estiver interagindo com as outras pessoas, né, desempenhando os seus papéis, você tem que interagir, tem que valorizar. Mas quando você está num momento de busca de uma maior tranquilidade interna, vai lá para o eu, vai lá para o eu muito confortável, dá margem ao aparecimento do não eu. Aquela gotinha de água salgada que foi retirada do oceano, que nunca deixou de ser oceano, quando ela volta para o oceano, ela se funde. E talvez ela lembre que ela sempre foi oceano. E a gente pode guardar essa memória quando, eventualmente, a gente voltar a ser gotinha, sem perder a consciência do jeito que a gente muitas vezes perde, né? A postura do cadáver não é à toa que se chama postura do cadáver, e não é à toa que se chama postura no yoga. Postura tem a ver com atitude, com comportamento. Então, não é uma posição, como muitas vezes a gente vê as traduções. É um treino comportamental. Por isso que a gente colocou esse título, treinamento comportamental. Você vai treinar relaxar, você vai treinar chegar a um estado de desapego, de capacidade de contração e de controle, um controle que a gente muitas vezes acha que tem e não tem, voluntários. E no Shavasana, o desapego é máximo, porque você treina se desapegar do físico tanto quanto aquele que já simplesmente não existe mais. Ele não tem querer, ele só tem, não tem mais nem ele, é só entrega.
é dissolução, é volta para o todo, né? Também tem guia, técnica confortável, olhos fechados, e você é quase como o relaxamento progressivo, é quase como o relaxamento autógeno. Na verdade, a parte de ser parte por parte, eles pegam emprestado do Shavasana e desenvolvem as suas próprias técnicas. No Tratado de Relaxamento Autógeno de Schultz, tem ali um capítulo inteiro dedicado ao Swami Kuvalayananda, falando sobre a importância desse grande pesquisador no yoga para popularizar e fundamentar isso que a gente traz muitas vezes quando fala de yoga para vocês, embasamento científico, né? E aqui o guiazinho, você vai seguindo isto e a gente vai seguir com vocês, não precisa tentar decorar, isso está na aula que vai ficar, que está sendo gravada e a gente vai disponibilizar para vocês, ok? Também graduais, formas graduais, tá? A eutonia, que eu acho que eu acabei, quando eu estava procurando os títulos lá atrás, eu acho que eu acabei pulando um pouco da eutonia, eu já vou voltar lá. Aliás, eu acho que é melhor voltar. Tá aqui a eutonia, ó. Treinamento autógeno, progressivo. Aqui a eutonia. O professor José Antônio também vai desenvolver com vocês. Ela trabalha, às vezes tem micro deslizamento, você está lá na postura de relaxamento, pode ser com a palma da mão no chão ou virada para cima, né? E você faz um movimentozinho, como se você tomasse consciência de que tem um saco de pele envolvendo os seus ossos e seus músculos, e aí você desliza um pouquinho para lá e para cá, começa grosseiro, depois você começa a fazer bem pequenininho, não só com a palma da mão, com o dorso da mão, mas com o corpo todo. Isso vai dando uma sensação de consciência corporal muito grande, e aí vão se desenvolvendo algumas sensações ou conceitos da eutonia, com que a eutonia trabalha, de espaço, de volume, de contato, o espaço de um lado ao outro do meu punho, o tamanho do meu antebraço, o espaço que existe de um lado ao outro do meu crânio, de um lado ao outro da boca, o contato quando está apoiado, o contato da parte de trás da cabeça com o travesseiro, e será que eu consigo sentir o chão que está atrás do travesseiro dando firmeza a esse apoio? Perceba que dá para ir ampliando a nossa as nossas vias sensoriais de percepção. Isso tudo vai levando o corpo a um estado de tônus ideal, por isso eutonia, ok? Aí, para a gente terminar e ir para a prática, vamos voltar lá agora para as técnicas de como eu vou me exteriorizar. De maneira geral, em todos os relaxamentos, a gente vai seguir um pouco este guia. Não dar trancos. Não sair, né, falando, olha, gente, então, beleza, acabamos, podem levantar. Mas eu estou lá relaxando, estou tranquilo, não estou nem respirando profundo mais, minha respiração está até suave, superficial. Deixa eu dar uma espreguiçadinha, né? Vamos começar a respirar um pouco mais profundo, retomar a respiração voluntária. E para respirar profundo, a gente mexe músculos voluntários, acessórios da respiração, passar a língua pela parte interna da boca, pequenos movimentos de dedos das mãos e dos pés, vindo da periferia para o centro, né? E aí mexendo grupos musculares maiores, espreguiçar, bocejar. A gente vai começar o relaxamento espreguiçando, a gente pode terminar o relaxamento espreguiçando também. Respeitar esse estado interno que a gente leva tanto tempo para conseguir conquistar, né? Valorizar. E depois, quando a gente sai para o nosso cotidiano, tentar levar a nossa atitude de calma para o nosso cotidiano. Aquilo que se diz praticar relaxamento, yoga, meditação, fora do tapetinho, fora do zafu, da almofada, fora da cadeira, né? Mudar comportamento, mas isso dá trabalho. E envolve a necessidade deste treinamento persistente.
para mudar padrão interno de condição de enfrentamento, para não me perceber tão ameaçado por alguma coisa que o mundo traga a mim, eu tenho que ser constante. O meu corpo vai se acostumando. Olha, e a constância muitas vezes tem a ver com horário também. Eu vou relaxar 3 vezes por semana só. Eu faço já aula de meditação, eu faço aula de yoga, eu treino, faço condicionamento físico, mas eu vou oferecer a mim mesmo 3 momentos de 15 minutos de relaxamento na minha rotina e vai ser sempre neste horário. Ou na segunda é num horário, na quarta é no outro horário, na sexta é no outro horário, mas é sempre nesses horários. É ideal que seja assim. Se não der, você vai fazer o que for possível. Ah, mas e se eu dormir? Eu vou perder um compromisso. Coloca um despertadorzinho, não deixa muito alto. Coloca uma contagem regressiva, pede para alguém te chamar, tá? Aqui algumas referências indicadas. Falei que estava aqui também o livro do Benson, tá bom? Alguns livros que eu usei. Outras referências eu fui colocando ao longo das apresentações. E agora a gente vai para a prática, para tentar começar a treinar essa nossa mudança de paradigma, tá bom? Então, sem intervalo, a gente não programou um intervalo entre teoria e prática, mas o suficiente talvez para você mudar de posição corporal e ajeitar aí onde você vai se esparramar, tá bom? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento de tela e você já pode ir se ajeitando. Esteja preparado para poder deitar, espreguiçar, tá? Se quiser deixar, muita gente tá, eu tô achando ótimo, tem bastante gente com a câmera aberta e o vídeo não tá travando, mas acredito que se todo mundo abrir a câmera pode dar chabu, tá? Então podem continuar com a câmera fechada se precisarem, porque a gente não vai assumir nenhuma outra postura a não ser a postura deitada com as costas no chão. A gente vai fazer alguns relaxamentos, ok? Enquanto vocês vão se ajeitando, se arrumando, eu vou passeando pela sala para dar uma olhadinha. Oi, Odete, consegui ver você me dando oi. Ok. Quem já estiver deitado, quem já foi, já veio de antemão preparado, tem gente que já está aí deitadinho, esparramado. Vamos começar pelo espreguiçamento, como eu falei. Então, deite e espreguice. É uma tarefa, tá bom? Não é simplesmente fazer assim, e deu. Não. Explore o espreguiçar. Você vai espreguiçando e vai percebendo o que é gostoso no espreguiçar. Se é que você gosta de espreguiçar. A maioria das pessoas costuma gostar. Então você vai espreguiçando e tentando fazer com que isto já desperte em si alguma coisa que eu vou chamar de engostosamento. Quem é meu aluno já ouviu esse termo. Queremos fazer alguns poucos alongamentos que devem tornar o seu ambiente interno mais gostoso. Você vai ficar mais gostoso, mais gostosa na aula, para você mesmo, para você fechar os olhos e ser gostoso conviver consigo próprio. Não se iluda, ninguém consegue relaxar achando que está num ambiente ruim. Não só o ambiente externo, como eu falei, mas o ambiente interno. Então, onde eu alongar tem que ficar mais gostoso. Onde eu espreguiçar tem que ficar mais gostoso. Você está espreguiçando enquanto eu estou falando? Era para continuar espreguiçando. Espreguiça só mais um pouquinho. Explore o espreguiçar. Talvez até rodar o tronco para um lado, para o outro, deixar as pernas caírem para um lado e o tórax para o outro, sentir as costelas sendo massageadas por esse contato com o solo. E aí, devagarzinho, você vai parando, sem pressa. E aí você vai parando
e deixando os joelhos inicialmente flexionados. As plantas dos pés apoiadas no chão. Pode deixar as plantas dos pés no solo. A gente não vai fazer postura de yoga, a gente só vai espreguiçar mais um pouquinho, fazendo alguns poucos alongamentos. Então, segure os dois, aliás, segure só o joelho esquerdo com as duas mãos. Pode até entrelaçar os dedos das mãos para segurar o joelho esquerdo e puxe para o tórax, como quem quer aproximar a coxa do abdômen. E aí pode levantar a cabeça como quem vai tentando chegar com a cabeça, com a testa mais próxima do joelho. É um espreguiçamento da parte de trás do corpo. Volte, solte, relaxe um pouquinho. E perceba se essa única prática que a gente fez até agora, ela causou algum tipo de mudança na sua percepção das costas. Eu estou vendo que alguém está dizendo que o meu som sumiu, mas vocês estão me ouvindo, porque eu estou falando e vocês estão respondendo, correspondendo. Ok. Então, talvez seja a questão de reiniciar o seu Zoom, se o som tiver sumido, tá bom? Vamos fazer do outro lado. Abrace o joelho direito, puxe para o peito, levante a testa. Às vezes é a conexão da internet também. Tenta desligar a sua câmera para ver se melhora o áudio, tá bom? Legal, Zi, valeu. Espreguice. Tenta espreguiçar. Não precisa encostar a testa no joelho. Tem que sentir que está abrindo um pouquinho a parte de trás do corpo. E prestar atenção mais onde alonga do que onde contrai. Volte. Solte, apoie os pés no chão. Observe as costas, observe as coxas. E agora entrelace os dedos das mãos embaixo da cabeça. Você deixa a cabeça apoiada, como se estivesse num travesseiro formado pelas suas mãos. Não vamos fazer um exercício abdominal, tá bom? É um alongamento da parte de trás do pescoço. Então você vai fechar os cotovelos, eles apontam para o teto, e com a força dos braços você vai puxando a cabeça para cima, trazendo o queixo em direção ao tórax, para sentir que alonga um pouquinho a parte de trás do pescoço. Os braços estão fazendo esforço, eu estou tentando relaxar o pescoço. Respire fundo, perceba se dá para sentir que a respiração influencia um pouco a intensidade do alongamento no pescoço. Sem pressa, volte. Solte os braços ao longo do corpo. E ainda mantenha os joelhos flexionados, as plantas dos pés no solo. Observe se engostosou um pouquinho aí atrás do pescoço, atrás do tórax, na região da coluna torácica. Ah, Danilo, acho que eu forcei muito e me machuquei. Por isso que a gente está começando bem suavezinho. Não é para se machucar, é para se engostosar. Agora vamos tentar engostosar só mais um pouquinho as laterais do corpo. Então, imagine que você vai escorregar as costas para o lado, talvez até dar uma minhocadinha, assim, levando o tórax, a cabeça, as costas, os ombros para o lado direito, aproximando a sua mão direita do seu pé direito. Então você leva as costas para o lado, assim, abrindo um pouco mais de espaço do lado esquerdo. Sem exagero, só um pouquinho. E aí, se quiser, você coloca a sua mão esquerda embaixo da cabeça, abrindo um pouco mais de espaço do lado esquerdo. Ah, Danilo, acho que eu inclinei muito, tá difícil até de respirar. Ué, então volta. Volta um pouquinho, não intensifique demais. Será que eu consigo respirar fundo e sentir
o lado alongado mexendo? Não precisa rodar as costas, é só escorregar assim. É uma inclinação lateral com a coluna. Agora já vamos voltando. Deixe os dois braços de novo soltos ao longo do corpo. E não faça para o outro lado. Compare as sensações. O lado alongado em comparação ao lado não alongado. Tá mais gostoso? Engostosou? Se engostosou, a gente está indo no caminho certo. Se ficou dolorido, talvez devesse inclinar um pouco menos. Vamos para o outro lado. Então você vai levando as costas agora para o lado esquerdo, vai aproximando a sua mão esquerda do seu calcanhar esquerdo. Não precisa segurar, é só o sentido do movimento. Só para dizer, ó, escorregue as costas para o seu lado esquerdo, mas não levante os ombros, é só escorregar para o lado. E aí a sua mão direita fica embaixo da cabeça e você relaxa o peso da cabeça na mão. E tenta observar o lado direito do tórax mexendo enquanto você respira. Sem pressa, volte para o centro, estenda os joelhos, deixe os braços soltos ao longo do corpo e perceba como estão as duas laterais do seu tórax, do seu tronco, até talvez as laterais do abdômen. Estabeleça uma postura confortável. Se você estiver com a lombar um pouco sensível, pode ficar com os joelhos assim flexionados como alguns ainda estão. Mas se você tiver uma almofadinha aí, coloque uma almofada embaixo do seu joelho, da fossa poplítea, onde o joelho está dobradinho, a dobrinha do joelho, você coloca uma almofada para poder largar o peso da perna em cima da almofada e ainda assim manter a coluna lombar preservada, alinhada. Ah, eu posso colocar uma almofadinha pequena ou uma toalha dobrada embaixo da lombar, porque eu tenho hiperlordose? Também pode. Posso colocar embaixo da cervical também? Também pode. Tem que ser confortável para não se mexer por algum tempo. E aí, vamos assumir o que o professor Garotti chamou de postura neutra. O que é uma postura neutra? É diferente da postura anatômica. Quem é da educação física, da área médica, da fisioterapia, está acostumado a ficar na postura anatômica e acaba relaxando com a palma da mão voltada para cima. Né? Pensa que essa é a postura para relaxar, mas não é o ideal. Postura neutra em relação aos seus ombros e braços e antebraços é a seguinte: você deixa o dedo mínimo apoiado no chão e o polegar está apoiado, virado para cima. Das duas mãos, né? Eu estou colocando a minha mão aqui como se a de baixo fosse o chão, tá bom? E aí você levanta uns 2, 3 centímetros as duas mãos do solo e larga. Puf! Do jeito que ela cair, é a sua posição neutra. Que aí não vai ter estímulo proprioceptivo de pronação e supinação no ombro e nem no antebraço. Um pouquinho, sem exagero, afastadas do corpo. Os pés, uns 20, 30 centímetros entre os calcanhares e as pontinhas dos pés tombadas para fora. Não fica fazendo força para deitar a perna, só larga. Os joelhos viram um pouquinho para fora porque os quadris fazem a rotação externa. Essa vai ser a nossa postura neutra. E a cabeça não necessariamente é retinha. A gente não é tão simétrico quanto a gente gostaria de ser. A gente às vezes tem um pouco mais de tensão de um lado ou do outro, vicia a postura, escoliose. Então vira a cabeça um pouco para lá, um pouco para cá, pode deixar os olhos fechados já. O queixo um pouco para cima, para baixo, e vai encontrando o melhor posicionamento para sua cabeça. E uma vez que você tenha chegado no posicionamento ideal para o seu corpo, vamos começar com a contração do braço esquerdo. Aliás, braço
punho, você pode cerrar a mão, feche os dedos, aperte a mão como se quisesse espremer uma esponja, assim, para que saísse a espuma de dentro dela. Enrijeça, não precisa nem levantar o braço, mas tenta deixar o antebraço firme, quase tremendo de tanta força que você está fazendo. Lógico, sem exagero, não vá se machucar. Enrijeça mais um pouco, fique firme, fique bastante contraído, bastante, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Relaxe. Solte. Perceba a entrega. Perceba o peso, como os ossos são puxados pela força da gravidade em meio aos músculos amolecidos. Solte. Sinta o peso do braço. O braço esquerdo está pesado. Entregue, solto, relaxado. E a gente vai fazer a mesma coisa com o braço direito. Então, de novo, enrijeça, feche o punho, cerre a mão, enrijeça, fica duro, fica bem rígido. Se alguém batesse no seu braço assim, faria quase barulho de tão contraído que está. Quase tremendo, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Larga, soltou, relaxou. Sinta agora o braço direito afundando no chão. Os ossos sendo atraídos pelo solo. O relaxamento, a sensação de largar, de entregar, se estabelecendo. E agora você contrai ambas as mãos, ambos os braços, enrijece braço direito e braço esquerdo, pode até fechar um pouquinho, assim como quem quer apertar as axilas, mais um pouco, firme, 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 relaxe, solte, 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 solte. Não exagere na contração. Solte, perceba o peso, a entrega. Vamos fazer algo semelhante agora com a perna esquerda, só que em vez da gente fechar os dedinhos assim lá para frente, porque tem gente que talvez tenha cãibra fazendo isso, a gente vai virar para trás. Então é como se a gente quisesse colocar o calcanhar mais lá para frente, encompridar a perna. Então vai escorregando o calcânio no sentido da parede que está na tua frente, o calcânio esquerdo, virando a pontinha dos dedos para o seu rosto, vai até alongar um pouco a panturrilha esquerda, mas aproveite e contraia a região da coxa, deixa a coxa firme, como se fosse levar uma paulistinha, se estivesse preparado no jogo de futebol para levar uma ajoelhada na coxa, fica rígido, enrijece forte, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, relaxa, solte, entregue, afunde, perceba que o pé tomba naturalmente para fora. E vamos fazer com a perna direita a mesma coisa. Escorrega um pouco o calcânio direito para frente, vira a pontinha dos dedos para trás, para o seu rosto. Enrijeça a coxa, fique firme, bastante forte, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, relaxe. Solte, afunde, esparrame, entregue, relaxe. Perceba o peso, a possibilidade de não controlar. E vamos fazer com as duas pernas ao mesmo tempo. Escorregue os dois calcanhares para frente, vire os 10 dedos para o seu rosto, enrijeça a perna, enrijeça as duas coxas, contrai inclusive o bumbum, fique bem firme, enrijeça todos os dois membros inferiores, as duas pernas, as duas coxas, toda a musculatura do quadril e agora solte. Relaxe, descanse, entregue. Ainda não acabou. Vamos generalizar um pouco mais. Vamos mexer um pouquinho com o rosto, tá? Mas já vamos fazer a contração de todo o rosto de uma vez. Então, você não vai abrir os olhos, pelo contrário, você vai cerrar os olhos, fechar ainda mais, como eu não quero que entre nenhuma luz nos meus olhos, fecha bem. E aí, se quiser, abre bem a boca e depois faz bico. Faz careta, firme, forte, enrijece. E aí relaxa de uma vez. Solta, 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 solta. Sinta os músculos do rosto se esparramando sobre os ossos das faces. E agora a gente vai juntar tudo.
Enrijeça as duas pernas, do jeitinho que a gente fez. Enrijeça os dois braços, do jeitinho que a gente fez. Aperte as axilas, levante um pouquinho a cabeça, 1 ou 2 centímetros. Faça a careta e faça um pouquinho de força, como quem quer levantar o tronco também, para contrair o abdômen. Mais 1, 2 segundos. Bastante força, bastante força, bastante força, bastante careta. Relaxe tudo de uma vez. Largue. Entregue. Permita-se a não tensão, a não ação, a não vontade de controlar. Nesse momento eu percebo, e agora eu vou fazer um mix do Schultz aqui, vou colocar um pouquinho. Eu percebo que a minha perna esquerda está completamente largada, solta, relaxada e esparramada. Eu percebo a minha perna direita do mesmo jeito, completamente solta, largada, entregue. Eu sinto as minhas duas pernas afundando em direção ao chão. Os ossos praticamente afundam como uma pedrinha que é jogada num lago. Eles afundam em meio aos músculos relaxados, gelatinosos. E eu sinto o peso dos meus calcanhares, a profundidade do seu apoio. Eu relaxo ainda mais as pernas e as coxas e eu sinto até um alívio de compressão nas articulações dos tornozelos, dos joelhos e dos quadris. Eu relaxo os glúteos. Eu relaxo a musculatura lombar. Eu permito que a respiração aconteça livremente sem que eu controle. E eu começo a perceber novamente outros apoios. Meu braço esquerdo está completamente relaxado, solto, entregue. Meu braço direito completamente solto e relaxado, pesado, afundando. Não há intenção de movimento. Não existe controle, existe confiança, existe entrega. Eu percebo que os meus dois braços afundam pesadamente, esparramados, em ambiente seguro, tranquilo. Eu percebo que quando eu inspiro, as costelas se abrem um pouquinho e as costas são um pouco mais apertadas contra o chão. E quando eu solto o ar, as costelas voltam. Eu relaxo os músculos, inclusive do tórax, os músculos respiratórios, e as costelas afundam. A cada expiração eu afundo, eu entrego um pouco mais. E eu observo então o movimento que persiste. O abdômen e um pouquinho de movimento torácico. Eu não controlo a respiração, eu apenas a observo. É quase como se fosse uma terceira pessoa observando um corpo que se mexe. Olha, a barriga subiu, não é nem a minha. A barriga subiu, o abdômen subiu. Olha, o abdômen desceu. E você observa e treina esta indiferença, esta equanimidade, este não envolvimento. E se aparecerem pensamentos, você pede licença, não é o seu Uber, você não entra neles. Ele vai embora. E você volta a observar o abdômen que sobe e desce quando você inspira e expira. Eu vou marcar ainda mais 2 minutinhos para você permanecer nessa observação. Nesse momento, por melhor ou pior que seja o pensamento, não atribua valor, não deixe ele, nem chega a fazer julgamento. Não sei se é bom ou ruim, ele não entrou, ele foi embora, não era meu. E o abdômen sobe e desce, essa é a sua âncora, para não deixar a cognição se envolver em outras coisas, para que não haja raciocínio, para que haja talvez um momento de não eu. E para isso eu vou parar de falar um pouquinho. Observe e relaxe.
Se aparecerem lembranças, memórias, pensamentos, planos, sensações, volte a observar o abdômen se mexendo. Não controle, observe. Sem pressa, nós vamos fazer aquela transição do estado de relaxamento que você conquistou por mérito seu para um estado de direcionamento da atenção para a possibilidade de se mover. Então respire fundo, pegue bastante ar voluntariamente, comece a abrir bem o tórax, pegar bastante ar e venha se despertando. Sinta a pele em movimento, em contato com a roupa. Perceba o seu posicionamento corporal no ambiente em que você está. Não precisa abrir os olhos ainda. Movimente os dedos dos pés, os dedos das mãos, os punhos, os tornozelos. Se quiser, espreguice novamente, como a gente fez no começo da prática. Vá tomando um pouco mais de consciência da possibilidade de direcionar a sua atenção não apenas para si, mas para o ambiente em que você está. No seu tempo, sem pressa. Se quiser, você pode até... Está na hora das perguntas, Elisa, eu estou acabando. É isso aí. Pode até esfregar as palmas das mãos e passar sobre os olhos. Que bom que a Elisa está aí para me ajudar a controlar o tempo. Obrigado, querida. Eu acho que eu passei alguns minutinhos dos 15 que eu tinha prometido de perguntas e respostas, mas a gente já está finalizando. Então, no seu tempo, você passa para a posição sentada e vai se posicionando para observar o seu monitor, para a gente poder fazer a nossa sessão de perguntas e respostas para encerrar. Espero que tenham conseguido relaxar, espero que tenham se engostosado um pouquinho, né? Que o seu ambiente interno esteja mais agradável para se estar. Na verdade, depois de um bom relaxamento, na prática que a gente aderiu do yoga, né? Essa sequência, essa tradição que a gente segue, viria o exercício respiratório e depois dele o exercício de concentração e meditação, que é mais ou menos essa ordem que a gente montou as nossas sessões das nossas segundas-feiras. Tá bom? Obrigado, queridos. Tem gente escrevendo para agradecer. Eu agradeço muito. Obrigado, Margarete. E vou então pedir para a Elisa me passar algum questionamento que tenha sido levantado. Foi difícil, Elisa? Muita pergunta foi aparecendo? Foram aparecendo algumas, a maioria eram pessoas fazendo observações ou dizendo que estava com alguma dificuldade de ouvir, enfim, mas a gente foi tentando responder aqui também, ajudando as pessoas que estavam com alguma dificuldade com relação a isso. Deixa eu te passar algumas perguntas. Por exemplo, você falou de sistema vegetativo. Surgiu uma pergunta sobre o que é esse sistema vegetativo. Tá. Tem gente que chama de sistema nervoso autônomo, né? Tem gente que gosta de falar ainda autonômico, e eu não gosto, porque eu sou tradutor, e eu sei que autonômico é um erro de tradução, um neologismo, né? Mas é um sistema, é parte do nosso sistema nervoso, que não é voluntário, ele é sistema nervoso periférico, e ele funciona automaticamente regulando o nosso sistema, inclusive neuro-hormonal, né? E o funcionamento das vísceras, principalmente.
se eu tenho, por exemplo, que dilatar os brônquios, existe uma parte do sistema nervoso neurovegetativo ou autônomo vai dar choquinhos lá nos brônquios e alvéolos e vai haver uma dilatação daquela musculatura por estimulação simpática, né? E o contrário também na broncoconstrição. É basicamente a parte do sistema nervoso que funciona para manter a homeostase, regulando o funcionamento de tudo que é bioquímico no nosso corpo por interações também com o neuroendócrino. Isso, por exemplo, o batimento cardíaco, né, a respiração a maior parte do tempo, funcionamento dos seus intestinos, né? Bem legal. E surge aqui uma pergunta mais específica, né? As técnicas auxiliam na prevenção do excesso de estresse, mas quando devemos desconfiar que os limites foram superados, se faz necessário apoio profissional, um psicólogo, um psiquiatra, como diferenciar o estresse do burnout? Pergunta legal essa, hein? Muito boa pergunta, eu achei ótima. Inclusive, para que eu possa fazer um alerta que quando eu estou dando aula específica de yoga, eu costumo dar, né? Tem muito professor, tem muito médico e psicólogo hoje em dia indicando professor de yoga, indicando professor de meditação, indicando técnicas de relaxamento, mas ainda tem pouco professor de yoga, professor de meditação, professor de relaxamento indicando médico e psicólogo e fisioterapeuta, né? A gente tem que tomar consciência de que a gente faz parte de uma equipe integrativa, multiprofissional para o cuidado do ser humano que é muito plural. Hipertensão é uma doença multifatorial. Estresse é uma doença multifatorial. Doenças psicossomáticas, né? Então, a gente pode não ter a capacitação adequada para tratar o problema de uma pessoa que vem nos procurar, se a gente é profissional dessas áreas acessórias ou integrativas, né? Então, quem vai fazer o diagnóstico de uma síndrome de burnout ou só de um acúmulo de estresse não é o professor de relaxamento, não é o professor de meditação, não é o professor de yoga que não tem a formação em psicologia. Se eu sou as duas coisas, ótimo. Mas se eu não sou as duas coisas, se eu não tenho essas duas capacitações, eu não posso fazer esse diagnóstico. E se eu estou sofrendo com o acúmulo que eu estou achando que está me prejudicando muito e eu não consigo sair, eu já fui procurar o professor Marcos para fazer aula de yoga. Eu já fui procurar o professor José Antônio para fazer yoga nidra. A Elisa para fazer meditação e controle emocional, equilíbrio emocional, né? Aula com o Marquinhos, aula daqui, aula dali. Eu faço condicionamento físico. Não está funcionando e eu ainda assim eu estou caindo cada vez mais no buraco. Vai procurar ajuda de um profissional especializado em comportamento, mente, psicólogo. Por que não? Talvez um psiquiatra. Às vezes é necessário. E não é um problema, não é um demérito nenhum a gente reconhecer que teve que tomar remédio uma época da vida para sair de um buraco, gente. Muita gente faz isso. Perigoso jogar o remédio fora por iniciativa própria e mais perigoso ainda o profissional de yoga, de meditação, de relaxamento falar para o aluno dele, não, joga Prozac, joga fora. Vem meditar comigo, pelo amor de Deus, não faça isso. As pessoas podem se matar nessas síndromes de abstinência de drogas psicotrópicas, tá bom? Eu acho que só mais uma coisa que me surgiu, quando desconfiar que é necessário buscar um psicólogo, um psiquiatra, quando as suas atividades diárias, né, da vida diária, estão sendo afetadas. Por exemplo, o seu sono está sendo afetado, né, você não está comendo direito, não está, enfim, conseguindo se relacionar normalmente com as pessoas, né? Então, quando essas atividades do dia a dia, trabalhar, você não trabalha mais como você conseguia trabalhar. Então, esses são sinais de alerta de que você precisa, muito provavelmente, buscar um psicólogo ou talvez um psiquiatra. Né? Perfeito. E assim, não tenha vergonha, pelo amor de Deus, porque hoje em dia tá a quantidade de pessoas que precisa, principalmente nesse momento da pandemia. Então, eu sempre falo, gente, procure profissional de saúde mental.
Eu tenho um amigo psiquiatra que ele costuma dizer, nossa, às vezes aparecem uns casos aqui, se a pessoa tivesse chegado 5 anos atrás, 10 anos atrás, ela não teria sofrido 5 anos, ela não teria sofrido esses últimos 10 anos, né? Então, eu acho que isso é bem importante da gente refletir. Tem uma outra pergunta aqui, Danilo. Vai lá, vamos lá. As outras técnicas apresentadas aqui são decorrentes dos savanas do yoga. Danilo mencionou que o treinamento autógeno tem relação com o yoga, é isso? Não peguei a informação direito. Tá. Não necessariamente. O que eu falei é que, assim, todos eles, tanto o treinamento autógeno quanto o progressivo, eles usam um dos racionais do Shavasana, que é ir por partes e depois generalizar. Essa é uma metodologia que já era usada no yoga há muitos séculos atrás. E aí o que eu falei é que no livro Tratado de Relaxamento Autógeno existe um capítulo específico em que o autor, que é o Schultz, ele discorre por 65 páginas o processo de como foi importante estudar o processo de Shavasana para que ele desenvolvesse aquela técnica. Então, existe uma correlação bastante forte, mas são técnicas aprimoradas, desenvolvidas por profissionais da psico e da psiquiatria, com finalidades bastante específicas e, muito provavelmente, que levam a trabalhos, talvez até mais mobilizações de conteúdos internos intencionalmente possíveis de serem trabalhados pelo bom profissional formado na área, de maneira até mais específica do que o próprio Shavasana. Muito bom. Tem uma outra questão aqui que eu achei bem interessante. Quais dessas técnicas são mais interessantes, Danilo, para quando se acorda no meio da noite e é acometido pela tagarelice mental? Tagarelice mental dá um trabalho, né, gente? Putz. Olha, uma coisa que eu aprendi com o Dr. Leonardo, que é esse neuro meu amigo, é também não lutar para dormir. Então, se de repente você acordou de noite, aí você tentou adormecer, percebeu que vira para um lado, vira para o outro, já se passou meia hora e você ainda não conseguiu começar a ter um índice, um indicativo pequeno de que vai dormir, levanta. Vai fazer alguma coisa. É melhor, você vai dormir mais rápido se você levantar, sair da cama. Se a insônia tivesse instaurado, levanta. Vai tomar um chazinho, né? Não toma água gelada que acorda mais, né? Toma um chazinho. Eu sou muito magrinho, eu fico com fome, eu acordo com fome. Come uma bolacha, água e sal, toma um chá. Depois você volta para a cama. A tagarelice mental, inclusive, já pode ter te dado um pouquinho de sossego. Ah, não deu? Uma técnica é induzir o sono por expirações prolongadas. Vocês provavelmente vão fazer isso com o José e com o Marcos. A expiração prolongada ativa o sistema nervoso parasimpático. E se a gente ainda colocar, desde que seja confortável, e se a gente ainda colocar o som como fazer um sonzinho de uma abelha, experimente agora mesmo você. Não precisa nem tampar o ouvido como costumam fazer, senão você não vai me ouvir, né? Dando a instrução. Inspira fundo e quando você for expirar, deixa os olhos fechados e solta o ar pelo nariz fazendo um sonzinho como se imitasse uma abelha voando pelo nariz, o barulho, ó. Imagina, você está lá na cama, deitado. Essa vibração, essa concentração no som, em coisas internas, positivas, em você mesmo, a expiração, isso é sonífero. Brahmari Pranayama é o nome dessa técnica, a introdução ao Brahmari, e para mim isso já foi antídoto para algumas insônias que tentaram me pegar. Na terceira abelhinha eu já capotei. Eu acho que está acabando o nosso tempo, né, Elisa? Você quer complementar? Eu ajudei em vários projetos no Instituto do Sono, né, porque eu estava na Unifesp, né?
E uma das coisas que mais ajuda as pessoas a diminuir a tagarelice é uma prática de relaxamento com foco no corpo, né, e na respiração. Então, ao invés de ficar focado na mente, né, assim, a gente tem a gente tem uma sorte, que a gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Se você estiver prestando atenção nas combinações, você não presta atenção no corpo, mas se você prestar atenção no corpo, você não presta atenção nas combinações. Então, tem umas práticas de relaxamento voltadas para o corpo. Eu tenho certeza que o José e o Marcos vão aprofundar bastante essas questões de relaxamento, eu não vou me atentar muito nisso, mas entender que dá para você usar esses truques de focar a atenção de forma diferente, né, para você sair das combinações. Mas realmente chegou às 21 horas, a gente gosta de respeitar as pessoas em relação a esse momento do encerramento, ainda mais da noite, muitas pessoas vão trabalhar, né, no dia seguinte, mas é isso. Queridos, muito, muito, muito obrigado. A minha função hoje era fazer esse desenvolvimento da questão do estresse. Então, eu até brinquei com o José Antônio, né? Eu vou estressá-los para depois vocês poderem levá-los à calma, à tranquilidade, né? Mas eu espero que não tenham estressado muito com a parte teórica, que eu tentei não fazer muito pesada, mas eu sei que foi um pouco prolongadinha. Mas, pelo que eu percebi, o relaxamento teve um relaxamento breve, mas de uns 35, quase 40 minutos, contando com os espreguiçamentos e tudo mais. Espero que tenha ajudado e a gente se vê na próxima segunda-feira. A aula foi gravada, vai ser uploadada, vai ser subida para o YouTube. A gente vai gerar um link e vocês vão poder assistir quantas vezes quiserem todas essas aulas até o final de maio, tá bom? Até o final do mês que vem a gente vai deixar disponível. Inclusive para repetir o treinamento das técnicas que vocês vão experimentar aqui. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos semana que vem. Obrigado, Elisa. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.